E aí, mentes sobrenaturais, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é Fábio Romero, Mentes Sobrenaturais. E hoje chegou para mim aqui esse computador apresentando defeitos de baixo watts na fonte. E é sobre isso aqui que nós estaremos falando. Fonte de PC. Está aqui uma fonte de PC nova, onde eu vou substituir dessa máquina aqui. Apesar dele ter um gabinete assim simples, isso aqui é um PC gamer. Então você não deve olhar um PC pelo gabinete às vezes. Às vezes o cara tem um gabinete assim simples, mas dentro tem placa de vídeo e etc. E com isso acaba se gastando muito mais watts do que o próprio dono imagina. Eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo de todos os watts dos componentes eletrônicos que você tem no computador para você poder comprar a fonte ideal para você, tá? Cada componente eletrônico de seu computador gasta X quantidade de watts. Então você tem que comprar a fonte ideal para o seu computador. Sendo que você sabia que a maioria das empresas que vendem fonte para gente, eles mentem? A maioria das empresas, elas vendem fontes dizendo aqui tem 500 watts, aqui tem 600 watts, mas quando você faz o cálculo manual, que eu vou estar mostrando para vocês como é que faz isso, você descobre a mentira, quando na verdade às vezes uma fonte é de 500 watts, quando você vai calcular tem 200 e poucos watts. Antes de comprar uma fonte peba mesmo que realmente tenha 200 e poucos watts. E tem fontes aí de 600 watts que na verdade dá 300, tá? Então, quando você for comprar fonte, saiba também fazer esses cálculos. Ou pesquise de pessoas que já usaram fontes, como essa daqui mesmo. Eu já usei em vários PCs essa fonte que eu estarei mostrando para vocês. Eu só não recomendo você fazer overclock nessa fonte. Eu vou estar falando para vocês quando a gente chegar nele, tá? Então o assunto aqui é o seguinte: fonte de PC, uma das principais peças que você deve ter para comprar quando você vai montar um computador ou principalmente um PC game. Você sabia que fontes de PC podem explodir? Pode explodir. E se eu lhe disser que eu tenho aqui em torno de 20 anos de experiência na área de informática, para quem não sabe, tá? Falando nisso, quero até agradecer os meus 4.000 inscritos no momento atual. E é por causa de vocês que eu continuo fazendo vídeos, porque vocês se inscrevem, então vocês gostam desse conteúdo, tá bom? Então o que acontece? Já explodiram duas fontes de PC comigo, não sei se isso já aconteceu com vocês. Não vou citar a marca aqui, porque isso pode me prejudicar, tá? Mas eu peguei uma fonte aí de uma determinada marca, e eu descobri que essa marca você não pode fazer um jumper nele. Muita gente pega essas fontes aqui, ó, e faz um jumper. Toda fonte de computador, se você não percebeu, existe só um fio de cor verde. Então se você pegar um jumperzinho, o que é isso? Um pedaço de fio, e lá naquele plug de 24 pinos você colocar no plug bem onde está a cor verde, e a outra ponta do fio você colocar em qualquer fio preto, porque o fio preto é o negativo. Quando você faz isso e liga essa fonte à tomada, o que é que essa fonte faz? Ela simplesmente liga. Daí então, sem precisar de computador, com um jumper, você vai ter energias ali em sua fonte em todo momento. O fio amarelo você vai ter 12 volts, o fio laranja você vai ter 3,3 volts. O fio vermelho você vai ter 5 volts e o fio preto você já sabe que é um negativo. Fora as outras versões que não precisa falar tanto volt. Mas o que acontece? Muita gente utiliza essas voltagens para usar essa fonte para fazer outras coisas. Eu, por exemplo, cheguei a ligar uma fonte, foi essa fonte, em um Xbox 360. Para quem não sabe, você pode pegar aquele cabo da fonte de Xbox, tirar, lá vai ter as cores certinha. Amarelo, preto e vermelho na fonte de Xbox, e você vai poder fazer a ligação de uma fonte de PC e ligar o Xbox com esse cabo naturalmente. Para quem não sabe, já está sabendo aqui, mas cuidado com a fonte que você vai comprar. E eu não posso revelar aqui a marca da que eu usei
vai fazer boom se você não pegar uma fonte aí que, né, porque eu não posso citar marcas aqui, pessoal, pode me prejudicar. O que acontece? O pessoal tava na locadora jogando, tá? Jogando lá no Xbox, ó. Pensa que não, pense aí num som de tiro de 38. Não sei se vocês já ouviram. Eu já tomei curso de tiro avançado porque até meu primeiro emprego na época foi vigilante. Então, foi o meu primeiro emprego. Eu tomei curso de tiro, peguei em arma. E o 38, meu irmão, ele não dá um tiro assim, tá? Não é bah! É dessa forma que dá o tiro de 38. Por isso que você consegue ouvir de longe. E foi exatamente esse som que a fonte deu. Bah! Quando fez bah, todo mundo da locadora correu. Ah! Aí eu peguei, entrei na locadora e disse, rapaz, o que é que tá acontecendo aí? E aí eu vi, eu olhei, quando eu vi o Xbox desligado, o rapaz deve ter queimado o Xbox. Mas aí quando eu investiguei, a fonte estava com o cooler parado. Eu identifiquei que o cooler parado, então a fonte danificou. Quando eu abri a fonte, tinha um chip da fonte que estava rachado no meio. Então tem fontes que se você utilizar para jump, ela pode explodir. Agora, existe essa caixa de metal na fonte, e vamos falar agora sobre segurança da fonte. Tem essa caixa de metal da fonte, tá? Que quando há uma explosão, se houver uma explosão, tá, em sua fonte, não vai te atingir, porque essa caixa de metal foi justamente feita para que, se ocorrer uma explosão, essa explosão não venha voar estilhaços nas pessoas. Você sabia que o estilhaço ele pode vir numa velocidade de uma bala, de uma munição, né? Bala de chupar não dá certo. Ele pode ir numa velocidade de uma munição e matar pessoas. Então a fonte ele tem essa caixa de metal para que qualquer explosão que acontecer dentro dele, lógico que não vai ser uma explosão tão potente quanto uma arma, esses estilhaços não venham voar na pessoa. Tem uma segunda fonte também que explodiu minha, que eu estava na sala trabalhando, né, fazendo os trabalhos lá, e tinha um cliente esperando eu terminar de fazer os trabalhos. Pensa que não, essa fonte fez bah! E começou a esfumaçar. Eu dei um pulo da cadeira. Quando eu me lembro do risado, deu um pulo da cadeira, o cliente se afastou assim. Aí começou a faiscar, na fonte sair fumaça. Eu fui lá e puxei a tomada. O interessante é que todas as duas fontes queimaram, todas as duas fontes explodiram, mas a fonte que explodiu não queimou nem o Xbox e a outra fonte que explodiu também nem queimou o meu PC, tá bom? Então existe uma segurança nas fontes feita para que quando ele queime, não venha queimar também juntamente a sua placa-mãe ou o jumper que você estiver utilizando algum aparelho. Muita gente usa em aparelhos de som isso, né? Mas voltando ao assunto aqui, ó, de fontes, você sabe o que é que acontece? Sintomas de que sua fonte ela já está apresentando problemas de baixos watts. Às vezes você monta um PC com os watts ideais do seu computador, mas com o passar do tempo, você utilizando esses componentes eletrônicos que existem na fonte, vou até abrindo aqui conversando com vocês. Esses componentes eletrônicos que existem na fonte, tá? O que é que eles fazem? Eles começam a perder watts com o tempo, acredite. Às vezes você compra uma fonte de 500 watts, daqui a 10 anos é muito tempo. Ele pode ir para 200 e você vai ter problemas no seu computador. Tipo, quais problemas são esses? Quais problemas são esses? Deixa eu abrir logo ele aqui para você ver. Ó. Eu vou falar os problemas, fique na sua. Olha só, é uma fonte ATX da Cowboy, tá? Mas daqui a pouco vamos falar sobre ele. Fábio, eu pensei que você ia trazer uma fonte de R$1.000. R$1.000 em uma fonte? Você podendo comprar uma custo-benefício? Espera aí que a gente vai falar sobre isso, calma. Aí o que acontece? Vai lá, saca. Aí o que acontece, pessoal? O que acontece? Sintomas de que os watts da sua fonte está começando a ficar ruim. É simples de identificar. Você pode identificar geralmente
Vamos falar até mesmo de notebook. Pronto, eu já peguei notebook que quando eu ligava ele, um notebook, quando ele ia entrando no Windows, se o seu notebook tiver assim, pode testar outra fonte. Porque se não for a questão do calor, troca de pasta térmica, vai ser a fonte na maioria das vezes. Quando eu liguei esse notebook, assim que ele ia entrando no Windows, o notebook apagava. Pá! Às vezes reiniciava ou às vezes só apagava. Quem é técnico pensa ser várias coisas. Pasta térmica, calor demasiado no processador, que pode ser proveniente do cooler, que pode estar suja, você acha que precisa limpar, algo desse tipo. Não. Muitas das vezes é a fonte. Até em notebook, quando está perdendo watts, acontece isso. Pode testar outra fonte que geralmente pode resolver o seu problema. Falando de PC, um PC normal ou PC gamer, vamos falar de um PC. Quando a fonte já está começando a ficar com baixos watts, o que é que acontece? Vai ter dois sons no seu HD geralmente quando é baixo watts. Um dos sons mais conhecido é aquele que faz assim, ó, tc, 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 tc. Então, pelo som, você já consegue identificar quando você liga o seu computador que esse HD ele não está recebendo watts suficiente para ser alimentado e ele vir a ligar. Outro som que você conhece no HD quando ele está com baixos watts é o som clock. Ele faz um som assim, ó, quando você liga seu PC, ele faz tum, que é o disco girando, e aí de repente ele desliga o HD, faz stack e faz clock. Ou então ele desliga e faz clock, tá? Aí ele volta de novo, tum, clock, tá? Então ele tenta ligar, mas não consegue. É outro sintoma de baixos watts. Ó, eu estou falando aqui de fontes e esses dois sons que eu acabei de dizer para vocês, você identifica no HD quando ele está com baixos watts. Às vezes não é baixos watts, às vezes é o encaixe da sua fonte que está mal encaixado. Toda fonte geralmente ele vem duas linhas, tá, de encaixe SATA pro SATA. O que é que você faz? Tira esse encaixe que está no HD, pega o outro encaixe da outra linha e encaixa seu HD. Se for um encaixe, ele vai ligar normalmente e terá resolvido o seu problema. Se não for, ele vai insistir porque realmente é baixos watts. Se você quiser uma explicação maior sobre sons de HD, para você conhecer os defeitos através de sons de HD, que lá eu não estou falando sobre watts, lá eu falo todos os sons de HD. Se você quiser conhecer um pouco se seu HD está com problema ou não através do som, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, onde você vai aprender um pouco sobre isso. É um vídeo que já tem não sei quantas mil visualizações e muita gente foi ajudada com esse vídeo também a identificar esses defeitos. Lá eu abro até inclusive um HD para mostrar por dentro a você como é o HD por dentro, então não perde esse vídeo que é um conhecimento muito bom que vocês vão ter. Então, sintomas de baixo watts em PC Gamer, tá bom? Sintomas de baixo watts em PC Gamer. Em PC Gamer geralmente é assim, você vai ligar a sua máquina e quando você colocar em um jogo, tá? Em um jogo e estiver jogando, em alguns minutos sua máquina vai fazer pá, vai desligar e vai reiniciar na maioria das vezes ou vai apagar de vez. Sintomas de baixos watts, porque a sua placa de vídeo ela puxa uma quantidade de watts às vezes superior à fonte que você tem, tá? Então por isso é necessário você ter uma fonte boa. Ou você já usava sua fonte nele e ele começou a fazer isso. Sintomas de perca de watts. Então a fonte ela pode perder watts com o tempo. Se ligaram no macete, né? Então o que é que acontece? Eu trouxe esse computador aqui porque esse computador ele tem algo diferente, galera. Tem algo diferente. Vai lá que esse algo diferente esteja acontecendo para vocês. Então, eu citei esses outros exemplos que já aconteceram com clientes, tá? E esse daqui para mim é novidade, mas vai lá que esteja acontecendo com um de vocês. E qual é o problema que tem nele aqui, FAL? Muita gente me chama de FAL, né? Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem.
Qual é o problema que tem nele, FAO? Olha aqui, um PC Gamer, uma GTX 1050, dois pentes de memória de 4 GB formando 8 GB de RAM. Nós temos aqui um processador i7 de terceira geração 3770, que inicia com um clock de 3.4 GHz e vai até o clock de 3.9 GHz. É top, tá? Daqui a pouco vamos falar dos watts dele, para eu não entrar nesse assunto aqui, que eu vou ensinar vocês a calcular. Ele usa 2 HDs, como vocês podem ver, e a fonte aqui, a fábrica diz que é 500 watts. Mas qual é o problema que tem nesse PC aqui, tá? Acontece que esse PC aqui, ele usava normal, mas com o passar do tempo, como expliquei para vocês, você pode perder watts. Se você tiver uma fonte boa, duradoura, vai durar anos e ele não vai perder esses watts. Mas se for uma fonte que é peba aí, sei lá, às vezes usada, com um ano, não sei, ou alguns meses, você já vai perder esses watts e pode causar danos na sua máquina. Bem, qual é o problema que teve essa máquina aqui? Simples. Essa máquina aqui é um caso raro, como falei para vocês. Essa máquina aqui, eu formatava o HD dele e acredite, quando eu desligava o computador dele e ligava novamente, o Windows, quando você ligava o computador, já aparecia corrompido. Qualquer técnico vai imaginar, rapaz, esse HD tá ruim. Então, tem algum outro problema, mas você não imagina nunca que seja a fonte. Então isso pode estar acontecendo com você. Às vezes eu formatava de novo essa máquina e ele usava em torno de 2 a 3 dias. O nome dele é Regis, tá? O nome dele é Regis. Ele vai estar assistindo esse vídeo aqui, tá bom? Não sei se ele vai deixar comentário, mas com certeza ele vai assistir. Ele não perde um vídeo meu. Ele é um inscrito meu, tá? E amigo conhecido daqui. Então o que acontece? Formatava o computador dele. Depois de 2 a 3 dias, a máquina dele já, quando ele ligava, já ligava novamente com o Windows corrompido. Aí eu disse, espera aí, Regis, eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar o HD do meu computador que eu uso, vou levar em sua casa aí, não vou lhe cobrar nada, tá? No momento atual, só para vocês terem ideia de quanto eu cobro para fazer uma formatação, eu cobro R$100, uma formatação de computador, eu não cobro muito caro não, e de notebook 150, tá bom? Talvez na sua região onde você mora isso seja caro, mas na região onde eu moro isso aqui é natural, esse valor, tá bom, pessoal? Mas na verdade, pessoal, se eu for entrar nesse assunto, a gente cobra até 30 por aqui, mas o povo prefere mentes sobrenaturais, né? Não sei porquê, eu não sei porquê. Mas ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Aí eu formatava o HD dele, 3 dias depois já tava ruim de novo. Aí eu disse, Regis, nem vou lhe cobrar mais pra formatar. Não vou não. Peguei o meu HD do computador, cheguei na casa dele e coloquei já com o Windows no meu computador. Ligou, entrou no Windows do meu computador e eu, aí funcionando tudo normal. Agora é o seguinte, Regis, meu HD tá cheio de dados meus, cheio de arquivos meus, então eu vou formatar em sua máquina o meu HD e vamos testar se vai dar tudo certo ou não. Então eu formatei com o meu HD. Quando eu formatei com o meu HD, tava no Windows direitinho, né? Que a gente entrou no Windows quando formata. Beleza, só foi eu desligar o computador dele e ligar novamente. Quando eu liguei novamente o computador dele, tcharam! Windows 10 corrompido. Aí eu disse, Regis, seus HDs estão bons e o seu problema raro é isso aqui, ó. Fonte. Agora vamos falar aqui, ó, sobre watts, tá? Que você precisa saber sobre isso e sobre também o cálculo manual. Para isso eu vou precisar chegar a minha câmera aqui para perto para que vocês entendam de uma forma bem melhor, tá bom? Mas não se preocupe não, que depois eu afasto minha câmera, que eu sei que vocês gostam de me ver um pouquinho. Então vamos entender um pouco sobre watts e sobre os cálculos dos watts
nessa jossa aqui para a gente entender o que a gente está comprando e o que a gente precisa ou não. Vale? E então, pessoal, nós estamos aqui com o computador aberto. Veja que é um PC Game, está aqui a placa de vídeo e todos os componentes já relatado a vocês. E aqui existe o macete de vocês saberem se o produto que vocês compraram tem os watts ou não. Esse aqui, por exemplo, aqui diz que tem 500 watts e esse aqui diz que tem 600 watts, mas eles acabam mentindo para vocês aqui. Porém, eles deixam essas especificações para quem entende e faz os cálculos aqui. Então, se você souber fazer os cálculos aqui, você vai saber se você realmente tem uma fonte de 500 watts ou não. Qual é o principal vilão aqui para que funcione bem? Processador, placa de vídeo e todos os outros componentes. Vocês sabem disso? Se vocês não sabem, eu vou dizer para vocês aqui agora. É os 12 volts. E os 12 volts está localizado na fiação amarela. Tá? Então, se você quiser calcular quantos watts vai mandar essas fiações amarelas aqui, é simples. Na própria fonte, nessas especificações aqui, como vocês podem ver, pode vir aqui nessa parte de voltagem aqui, aonde vai ter mais 12. Vocês estão percebendo aqui? Então, mais 12 e ele tem 30 amperes. Como é o cálculo aqui para você saber quantos watts vai mandar essa fiação amarela? É simples, você vai pegar esse 12 e vai colocar vezes 30 amperes, que vai dar justamente o que ele disse aqui, ó, 360 watts. Tem uns que nem colocam o resultado, mas esse aqui colocou. Resumindo, essa fonte aqui vai lhe dar um gás de 360 watts e não de 500, tá bom? Se você for calcular os outros aqui, ele não chega nem a 500, ele vai chegar próximo. Pra você não dizer, ah, mas se calcular os restantes tudo vai dar, não dá, tá bom? Mas o principal que você precisa é esse aqui. Então, na hora de comprar uma fonte, se atente a esse cálculo daqui. Essa fonte aqui, ó, que eu comprei, geralmente não vem na fonte escrito, tá? Mas ele manda na caixa. Tá bem vermelho aqui, que é para as pessoas nem entenderem, ó. Acredito, deixa eu procurar aqui. Aqui, amarelo. No caso dele, fala aqui sobre fiação amarela. Tá percebendo aqui? Então, na fiação amarela, ele diz que tem mais o que? 12 volts e 31 amperes. Esse daqui tem 1 ampere a mais do que o de lá. Então, o cálculo aqui é simples. 12, né? 12 vezes 31 amperes vai dar 372 watts. Então, esse aqui que diz que tem 600 watts, ele tem 372 watts, tá? E esse aqui que diz que tem 500 watts, ele só tem apenas 360 watts. Repare que todos dois mentem para as pessoas, mas aqui para nós, eles sabem, eles são inteligentes, eles fizeram essas fontes aqui, mentem, mas eles sabem que 372 watts vai ser o suficiente para alimentar qualquer computador e a maioria dos PCs gamers, tá? A mesma coisa é o criador desse daqui. Repare que ele tem 360 watts, mas ele não está mais alcançando esses 360 watts, por isso ele está ocasionando esses problemas aqui no HD, tá? Agora que vocês já estão expertos em saber qual é a fiação que precisa ter watts mais potentes e onde você calcula, agora vamos calcular aqui manualmente quantos watts esse PC aqui em específico está gastando para saber se essa fonte ela é suficiente para manter todos esses watts aqui ligados ou não, tá bom? Lembrando que tudo que eu vou dizer para vocês aqui em relação a watts, você encontra no próprio Google. Se você digitar quantos watts gasta um HD, você vai achar tudo lá, tá bom? Que possa ser que tenha componentes aqui que não tenha aqui, lógico que essa máquina aqui não precisa de alguns componentes, mas que no seu pode ser que tenha. O caso de um water cooler ou um SSD, tá? Um SSD logo de cara ele gasta até menos watts que o HD. Um SSD ele gasta em torno de 3 watts aproximadamente, tá pessoal? Mas vamos falar dessa máquina aqui em específico.
HD, ele está utilizando 2 HDs, então cada HD dele vai utilizar aqui, ó, 4 watts. Então você já tem que ir somando 4 watts mais 4 watts. Vai dar quanto? 8 watts, não é isso? Então 4 mais 4, vai somando. E aí você vai ter agora a memória RAM. Ele tem 2 pentes de memória RAM, como vocês podem ver, uma aqui e outra aqui. A média de watts que uma memória RAM gasta é em torno de 5,5 watts. Ou se você quiser arredondar para 6, mas vamos colocar em torno de 5,5. Lembrando uma coisa, pessoal, que depois que a gente somar todos esses watts aqui, ó, o mais correto é, depois que você somar tudo, você colocar mais 10% ou até mais 20% em cima dos watts calculados, porque é uma forma de segurança. Se você coloca como se ele tivesse mais watts e calcula se os watts de cá da fiação 12 é superior ao que você calcular, então você pode colocar essa fonte que vai dar tudo certo, tá? Então, cada memória ele gasta 5,5 watts de potência, então você soma 5,5 mais 5,5 dá 11 watts, tá? Aqui já deu 8 watts, aqui já deu 11 watts, beleza? O cooler, você pensa que o cooler não gasta não? O cooler gasta, então o cooler ele gasta em média 6 watts, tá bom, pessoal? Esse processador aqui, se você for olhar lá nas especificações técnicas da própria Intel, diz que ele gasta 77 watts, tá bom? Esse aqui, que é a placa de vídeo, a GTX 1050, ele gasta 75 watts. Então vai somando 75 mais 6 watts, mais 8 watts, mais 11 watts. Vai gastar bastante. O leitor de DVD, quando ele está em ação, é bom você colocar os watts de quando seus equipamentos estão em ação, tá? Lógico que um dia você vai querer utilizar, e se você estiver utilizando tudo, vai utilizar o watts máximo. Então, um leitor de DVD, por exemplo, ele consome em torno de 30 watts. E a placa-mãe, Fábio, ela consome watts? Lógico que a placa-mãe também, se você não tiver com nenhum componente, por exemplo, ligar a sua placa-mãe, ela vai consumir watts. E a placa-mãe, ela consome em média 35 watts, você sabia disso? Por causa dos seus componentes eletrônicos. Essa fonte aqui diz ter 360 watts. Logo então, essa fonte era o suficiente para estar alimentando tudo aqui. Mas não é mais isso que está acontecendo, tá bom? Se você colocar aqui, ó, 20%, vamos colocar logo 20%, ou seja, você já colocou mais 20% aqui. Digamos que você tenha calculado, ou que alguém no Google colocou errado, a questão dos watts aqui, e você já acrescentou esses 10 ou 20%. Então não tem erro. Colocou 10, 20% a mais, você vai ver que ainda não chega nem a 300 watts. Uma fonte dessa aqui, se tivesse boa, estaria alimentando tudo bem, mas já reduziu os watts dele. Logo então, esse aqui que tem 372 watts, como a gente calculou, vai ser o suficiente para a gente alimentar bem isso aqui, e essa questão do HD toda hora ficar corrompendo o Windows vai acabar, tá bom? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou formatar essa máquina e vou fazer testes nele. Quais são os testes, Fábio? Depois de formatar, vou desligar e vou ligar. Depois eu vou desligar ele, vou esperar 1 hora de relógio, ele fora da tomada, simulando que já está na casa do cliente, né? Ele desligou, tirou a tomada e depois de um bom tempo ele foi lá e ligou, para ver se também vai estar corrompendo o Windows. E eu vou fazer em off depois, que não precisa eu ficar aqui mostrando tudo isso no vídeo. Vários testes assim, desligando, esperando bastante horas e ligando de novo, para eu ter certeza de que o computador do cliente está em perfeito estado, para assim eu poder entregar. Só por questão de conhecimento, já tirei aqui a fonte dele e abri aqui a caixa. Você pode ver que é 0 km, tá vendo? Ó, zeradinho, chega mais pra cá. Ele vem todo lacradinho, ó, só pra vocês verem a fonte qual é, tá? Deixa eu botar aqui assim. Todo lacrado a fonte, ó.
600 watts, fonte Cowboy, tá bom? Essa fonte aqui, pessoal, você pode usar ele para PC Game, para o que você quiser. Só não faz overclock nele não, tá bom? Tem um vídeo meu aí mostrando o overclock, que ele acabou derretendo essa parte aqui do encaixe dos 4 pinos, ó. Tá? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Se você quiser saber, você pode ir lá ver que ele tem também isso, tá bom? Aí o que acontece? Por quê? Porque ele tem as fiações finas. Quando você pega uma fonte boa para overclock, as fiações aqui, ó, ela tem que ser robusta, tá bom? Resumindo. Então tá aqui a fonte, ele tem LEDs aqui, tá bom? É bonito, ele tem LEDs. Já usei muito dessa fonte em meu PC Gamer também, por isso que eu recomendo ele. Só não para fazer overclock, tá bom? Ele vem no cantinho aqui também, ó, para vocês terem mais conhecimento, com alguns lacrezinhos. E os parafusos, tá? Aqui os parafusos estão do lado de cá, para você colocar nessa fonte. E ele vem aqui também, ó, com o cabo, tá? O cabo que você vai ligar ele. Vem com o cabo também, legal, né? Aqui você pode ligar até mesmo a RX 570 se você quiser, tá? Como no nosso caso só é aqui 6 pinos, uma GTX de 1050, então a gente vai tirar essa pinagem aqui, vai deixar só esses 6 e vai encaixar aqui. Então encaixamos as 6 pinagens aqui. Se fosse outra placa de vídeo que tiver 8 pinagens, você coloca esse aqui do lado, tá? E esse de cá, Fábio, esse daqui é o seguinte, ele também está unificado. Esse daqui é para a parte do processador. Nós temos só 4 pinos ali e você está vendo 8 aqui. Isso aqui é de encaixe também, ele já vem encaixado para mim, ó. É só você fazer assim, ó, como ele já vai saindo, ó. E você transforma ele em 2. Fábio, por que tem 4? Porque tem placa-mãe que você precisa ligar com os 4. É o caso da minha Ruananzi. Não sei se dá para mostrar daqui. Ali. Aquele canto ali, ó, se você conseguir ver, são 8 pinos, tá vendo? São essas pinagens unificadas, tá bom? Olha que máquina linda, né? Então o que acontece? Essa máquina aqui só exige 4 pinos. Então você separou ela e vai colocar aqui as 4 pinagens. Isso aqui eu tô mostrando que é para o nosso vídeo ficar mais detalhado ainda. Tem um lado que não encaixa, que é esse, não pega se você colocar, não sei que force, não é bom. E o de lá encaixa tranquilamente. O restante agora você já sabe, ligar os HDs e o leitor de DVD. E ficou assim o PC depois de montado, pessoal. Reparem a questão das organizações das fiações. Nunca deixe fiações aqui, ó. Olha onde eu coloquei a maioria das fiações aqui em cima, para que essas fiações não venham tocar no cooler, tá bom? Aqui embaixo também não é recomendável você deixar cheio de fiações, porque aqui embaixo tem mais 2 coolers desse. Tem gente que chama esse de ventilador, né? Mas é cooler, tá bom? E depois disso eu vou agora formatar e vamos ver se resolvemos o problema desse PC ou não em relação à fonte. Aí pessoal, o PC dele já funcionou, já estamos aqui de noite, que eu esperei, desliguei, liguei, fiz todos os testes. Estou testando aí um jogo chamado Quantum Break, vocês devem conhecer. Aqui está o computador dele. Olha só a fonte funcionando, ó. Olha só. Tá vendo? Olha como é bonito essa fonte. Show de bola, né? A máquina dele funcionando perfeitamente. E agora nós vamos encerrar esse trabalho aqui levando essa máquina para ele, beleza? E então, pessoal, só me resta agora agradecer a todos que assistiram o vídeo aí. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Já fui ali, já entreguei o computador, já cortei meu cabelo, já fiz minha barba, opa aí, já fiz tanta coisa hoje, já fiz tudo o que devia fazer, ainda ensinei para vocês muitas coisas sobre fonte, né? Deu para entender alguma coisa aí, galera? Acredito que sim, né? Mas qualquer coisa já sabe onde me achar, aqui no canal Mentes Sobrenaturais. Conto com todos vocês, obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.
Sempre falo isso no final. Vales.